Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Reino do Céu. Vamos trazer aqui uma palavra abençoada da parte de Deus. Tenho certeza que você vai ficar impactado com essa palavra, porque ela não vem do coração do homem, mas vem do próprio coração de Deus, tá? Talvez você tenha dito que essa palavra, esse texto, essa mensagem, talvez você já tenha ouvido muitas vezes, né? Com certeza, em muitos lugares. Mas talvez Deus não tenha falado tanto ao teu coração como vai falar através dessa palavra, né? Assim como Deus falou no meu coração, pode falar também tremendamente no seu coração, tá certo? Eu quero ler Apocalipse capítulo 3, versículo 10, né? Que você venha ficar atento a essa mensagem, essa palavra, né? Que ela é muito profunda, tá? Principalmente para os dias de hoje, para os nossos dias, tá bom, meus irmãos? Apocalipse 3:10 diz o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Talvez tudo que você tenha ouvido até hoje, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, é bem conhecido por conta de que foi usado para dizer que a igreja será arrebatada, né? Meus irmãos, não tem nada com isso. Tem nada a ver com arrebatamento, né? Não tem nada a ver, né? Essa palavra. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Então nós vamos ver essa tradução que eu estou usando aqui, Almeida Corrigida Fiel, tá? E ela está traduzida muito bem para tentação. Tem algumas traduções atualizadas que elas vão estar traduzidas para provação, né? Algumas traduções vão estar escrita provação em vez de tentação, mas eu quero mostrar para vocês que o original é tentação, tá? Que é diferente. Tentação é a palavra original. Então nós vamos ver no contexto essa palavra das 7 igrejas. Aqui está na igreja de Filadélfia, né? Para você entender um pouco sobre as 7 igrejas de Apocalipse, elas são 7 igrejas, né, que existiam essas 7 igrejas na Ásia, mas que essas cartas enviadas a essas 7 igrejas, elas são mensagem para uma única igreja, né, hoje, dali até o fim dos tempos, seria mensagens para uma única igreja, ou seja, no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. O Senhor enviaria todas essas repreensões que existiam nas 7, tá certo? Para a igreja de Filadélfia, o Senhor trouxe essa palavra de elogio, né? Porque o Senhor está dizendo como eles guardaram a palavra da paciência ou da perseverança, o Senhor também vai guardar da hora da tentação, né? Então, meus irmãos, tentação, esse é o texto-chave, essa é a palavra-chave para a gente desvendar o mistério desse texto, né? De Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque nós vamos olhar ali, trazendo a tentação de Jesus no deserto, né? E nós vamos ver que o Senhor, ele foi a prova de tudo isso, tá? O Senhor Jesus, ele foi a prova de tudo isso, porque a Bíblia diz que no dia que ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, né? Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E quando o Senhor estava no deserto, nós vemos que quem tentou o Senhor foi o próprio Satanás. Satanás tentou o Senhor. E nós vemos uma coisa interessante, que o Senhor ali, ele foi guardado por causa da palavra. Olha só, o Senhor Jesus, ele foi guardado da tentação, porque ele passou por toda aquela tentação, mas ele foi guardado por quê? Porque o Senhor tinha a palavra no coração, tá? Mateus capítulo 4, versículo 8, Mateus 4, 8, em diante está escrito:
Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirá. Nós estamos vendo aqui uma das tentações, mas todas as tentações o Senhor respondeu na palavra. Todas as tentações já estavam escrito em Deuteronômio, em Levítico. O Senhor respondeu porque ele tinha a palavra no coração. Ou então o Senhor é o maior exemplo de guardar a palavra para não cair na tentação, para ser preservado, não cair quando a tentação vier, tá? Então nós vemos que o diabo, que é o sedutor de todo mundo, que é o príncipe desse mundo, ele tentou ali o Senhor, certamente tentará todos nós, tentará toda a igreja de Cristo, mas nem todos vão conseguir ser guardado, porque não vão guardar a palavra, principalmente a igreja de hoje, principalmente a igreja de hoje. Por quê? Eu falei que todas as mensagens eram para todas as igrejas. E quando nós vemos chegar no final, Filadélfia e Laodiceia, nós vamos ver que Laodiceia estava rica. Quando você vê Laodiceia rica e você olha para o contexto de hoje, você vê uma igreja que caiu na tentação, que foi tentada, seduzida pela riqueza, seduzida pelas oferendas do inimigo, e ela não suportou. Os de Filadélfia, eles guardaram a palavra, e porque guardaram a palavra, eles foram guardados da tentação, ou seja, a tentação de aceitar as oferendas que o diabo tem para oferecer. Tá? Assim como foi oferecido para o Senhor Jesus, também é oferecido para a sua igreja. Acho que vocês estão entendendo aí o sentido da mensagem. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ou seja, todos os reinos desse mundo ele mostrou para Jesus e as riquezas desses reinos. Será que hoje não tem esses reinos? Será que não? Hoje está muito mais sedutor, porque os reinos cresceram, os reinos modernizaram, a ciência se multiplicou, a sabedoria do homem. Nós vemos que hoje a tecnologia, tudo ficou mais sedutor, e nós vemos que essa tecnologia, esse sistema, que é o diabo, que ele já mostrou que ele é dono dessas coisas, é a Babilônia, É a Babilônia que se enriquece. Lá em Apocalipse está escrito que ela é rica, ela tem até almas de homem, Então nós vemos que os reinos do mundo é babilônico, e os reinos do mundo é oferecido para quem? Para quem tem fé e para quem não tem. Mas quem tem fé baseada na palavra, ele vai conseguir guardar a palavra e não deixar ser seduzido pelas riquezas, tá? Então, ali foi oferecido para o Senhor Jesus, mas ele não caiu na tentação, Ele não caiu porque ele estava firmado na palavra. Então a gente vê que o diabo diz assim: tá vendo todos os reis do mundo e a glória deles? E diz-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Será que o diabo não está oferecendo isso, irmãos? Será que o diabo não está oferecendo isso para as igrejas hoje, para os templos hoje? Porque o que nós vemos é absurdo. É absurdo. Uma obra praticada por amor ao dinheiro. O que nós vemos, meus irmãos, é dizer que a graça de Jesus Cristo, que o sacrifício de Cristo ali na cruz, que foi a graça dele oferecida aos pecadores, não é graça, é desgraça. A gente vê isso na internet, meus irmãos, com pessoas, com grandes líderes de igrejas evangélicas, negando, porque foram seduzidos pela tentação desse mundo, foram seduzidos as coisas que o diabo ofereceu, pela tentação que veio sobre o mundo inteiro.
Então o Senhor Jesus, na palavra, ele responde: vai-te, Satanás. O Senhor estava respondendo o inimigo baseado em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, né? Porque somente a Deus deve adorar. Somente a Ele podemos prestar culto. Deuteronômio 10, 20. Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Olha, o Senhor Jesus guardou a palavra. Com nós não é diferente, nós temos que estar baseado nessa palavra. Nós não podemos estar crendo em doutrinas de homem. Nós temos que examinar. Nós temos que examinar se aquilo que aprendemos verdadeiramente está na palavra, né? Fazer como os bereanos. Então o Senhor Jesus diz: vai, Satanás, porque está escrito, né? Eu já falei aqui onde estava escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirá. Assim como o Senhor foi tentado e o Senhor guardou a palavra, estava firmado na palavra e foi livrado, assim também, meus irmãos, é aquele, como está lá em Apocalipse 3,10: como guardares a minha palavra, eu também te guardarei da hora da tentação que vem sobre o mundo todo. Então, o que devemos fazer? Guardar a palavra. A palavra, meus irmãos, tentação, né? No grego é peirasmo. E eu vou mostrar na oração do Pai Nosso que quando o Senhor fala lá na oração do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, é o mesmo pairasmo, tá? É o mesmo pairasmo. Antes disso, eu quero mostrar aqui para você o significado da palavra. Eu vou colocar na tela. Eu vou ler aqui o significado da palavra, que está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Peirasmo: experimento, tentativa, teste, prova, tentação. Tentação gerada nos Gálatas pela condição física do apóstolo, já que a mesma serviu para testar o amor dos Gálatas para com Paulo, né? Tentação da fidelidade do homem, integridade, virtude, constância, né? Sedução ao pecado, tentação, seja integridade, virtude constante, originada pelos desejos ou pelas circunstâncias externas. Tentação interna ao pecado, tentação para a qual o diabo procurou desviar Jesus, o Messias, de sua divina jornada. Enfim, nenhuma dessas palavras pode ser colocado como grande tribulação, né? Porque não é uma provação, é uma tentação. E se torna provação no fato de que aquilo que lhe está sendo oferecido, você pode cair, né? Então é uma provação. Deus está lhe provando, né? Se você estiver verdadeiramente com a palavra, você vai resistir, tá certo? Mateus 6, versículo 13. Quando o Senhor está ensinando a oração do Pai Nosso, se você ainda não conhece sobre a oração do Pai Nosso, aqui no canal tem uma reflexão da palavra sobre a oração do Pai Nosso. Vou deixar aqui a capazinha para você ver e você pode procurar lá no canal e assistir para você ver que bênção de Deus, tá? Então eu quero ler só o versículo 3, que ele diz assim: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Né? O Senhor diz: não nos deixe cair em tentação. Mas para nós não cairmos em tentação, nós temos que estar firmados na palavra, porque muitas pessoas estão firmadas em doutrinas de homens, tá? Em doutrinas de homem, e não se firma na palavra, né? E as riquezas, meu irmão, que é oferecido, elas se tornam um Deus, né? Ao contrário de muitas denominações que ensinam que quem é cristão verdadeiro, quem verdadeiramente tem fé em Deus, que Deus é o dono do ouro e da prata, tem que ser rico, tem que ter muito em abundância, não pode nem adoecer, né? Isso não está certo, não está certo.
porque as riquezas, o Senhor Jesus nos deixou muitas alertas, para que nós não fôssemos seduzidos pela riqueza, porque ele disse que a riqueza era um Deus Mamon, né? E a gente não pode servir a dois senhores. Se você servir a um, vai deixar de servir a outro, né? O Senhor falou lá em Mateus 6 também, no versículo 24, ele vai dizer o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é riquezas, tá? É riqueza. Essa riqueza foi a mesma que o diabo ofereceu a Cristo lá na tentação do deserto, tá certo? Então o Senhor já nos preveniu. Cuidado para que essas coisas não vos enganem, para que vocês não caiam nessa tentação, tá certo? Eu poderia passar aqui meia hora, 40 minutos só citando o texto de que essas riquezas é tentação que leva as pessoas a caírem na fé. Essa era a tentação que vinha sobre o mundo inteiro, tá? Não só essas, mas todas as tentações que vêm para desviar o cristão da fé. E se ele não estiver firmado na palavra, ele vai se desviar, né? Olha aqui o que Paulo está escrevendo para Timóteo. Paulo, escrevendo a Timóteo, olha o que ele diz. 1 Timóteo 6,9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Olha, tentação é peirasmo. Aqui de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. É peirasmo o mesmo de Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Peirasmo. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem aos homens na perdição e ruínas, tá? Aqueles que querem riqueza, porque o Senhor Jesus já avisou. Se você deseja riqueza, você está correndo o risco de confiar neles, na riqueza. E a riqueza, ela é um Deus, é Mamon. E o Senhor Jesus disse que não podemos servir a dois senhores, né? Tá? E o versículo 10, ele diz assim, ó: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de mal, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Olha só, o amor ao dinheiro, ele fazendo uma menção a Judas Iscariote, que trocou o amor de Jesus por 30 moedas de prata, e com isso ele foi levado a ruínas, né? Porque ele amou mais o dinheiro do que a graça que o Senhor tinha para ele, de salvar os pecados dele, né? Perdoar os pecados dele e levar ele à salvação. Então, muitas pessoas dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, o amor ao dinheiro. Se nós amarmos as riquezas acima do Senhor, nós estamos em risco, a nossa fé está em risco. Então, é muito tentador a riqueza, tá certo? A riqueza é muito tentador. Então, os que querem ficar ricos, os que desejam riqueza, eles podem se esquecer do Senhor. Eu quero citar aqui também Marcos capítulo 4, 19, onde o Senhor vai dizer assim: mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufoca a palavra e fica infrutífera. Olha só, lembra que eu falei que temos que estar firmado na palavra? Se estiver firmado na palavra e formos desejar as riquezas, as ambições do mundo, então isso vai fazer com que sufoque e a palavra fique infrutífera. Quando o Senhor estava contando ali a parábola, né? O Senhor estava contando ali, aqui em Marcos capítulo 4, muitas parábolas, que é a parábola do semeador, né? Então, muitos deixaram a riqueza entrar no desejo do mundo, de ter riqueza, essa sedução, e a palavra ficou infrutífera, né? Para encerrar, eu quero ler os textos aqui de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículo 17 e 18.
O que a igreja de Laodiceia, olha, um exemplo. Você pode dizer assim, não, mas irmão, mas aí é de Laodiceia, não é de Filadélfia. Mas se você tiver entendido o que eu falei, o contexto das 7 igrejas, que todas as mensagens eram para as 7 igrejas, nós vemos que era para a mesma igreja, a igreja do Senhor. Nós vemos que essa sedução, ela passou, Laodiceia veio, Filadélfia veio antes. Quando chega em Laodiceia, Deus está nos mostrando que uma grande maioria caiu na sedução, né? O Senhor nos mostra isso. Uma grande maioria da igreja caiu nessa sedução. Porque, olha o que ele diz. Capítulo 17 diz assim: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Olha para o contexto hoje, meus irmãos. É só olharmos para o contexto de igrejas, de templos, né? A ambição, como está ocorrendo hoje, a forma como estão fazendo, como estão pregando o evangelho. Está servindo? Sim, serve, né? Porque o Senhor disse que alguns serviria, pregaria por inveja, né? Ou seja, o Senhor disse que a palavra seria pregada, né? Mas não vai dizer que essas pessoas sejam salvas, né? Elas podem não ser salvas, né? Porque não estão pregando com interesse ao reino do céu, né? Então ela diz assim: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes, aí o Senhor diz, não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Olha só, ela se achava muito rica porque ela tem muita riqueza. Você vai olhar para as igrejas, elas têm muita riqueza. Vocês vão ver os templos luxuosos. Por que, meus irmãos, que necessita fazer um templo luxuoso? Um templo todo de azulejo, com o altar todo bonito, todo lisinho, todo brilhoso. Por que, meus irmãos, essas coisas? Será que será que não dá para a gente enxergar? Por que se faz isso? Porque uma pessoa que tem dinheiro, né, que tem a condição boa e se converte, entre aspas, né? Quer procurar uma igreja, ela não vai procurar uma igreja simples. Ela quer estar em uma igreja que seja bonita. Ou então, aquele alisamento, aquela preparação toda dentro dos templos, para chamar a atenção de quem tem dinheiro, meus irmãos. De quem tem dinheiro. E isso está muito claro, isso. Né? Ou então, ela diz, eu rico estou, de nada tenho falta, mas o Senhor diz assim, não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Você não tem nada. O 18 diz assim, aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. Ouro é fé. Ouro provado no fogo é aquilo que o Senhor pode nos dar, né? Porque Jesus disse assim, não juntei tesouro na terra, mas juntei tesouro no céu, né? É quando a gente trabalha com coração sincero para o reino do céu e não para o reino da terra. É quando estamos firmados em Jesus, fazendo a obra pela fé e não fazendo a obra por interesse, não fazendo a obra que é morta, né? Obra morta, que você se faz essa obra sem ter fé, você faz a obra para ganhar a salvação, né? Então ele diz, aconselho-te de mim, compre ouro provado no fogo para que te enriqueças e roupas brancas para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Roupa branca é a justiça que vem de Deus, né? É que sejamos, andamos com retidão, com justiça, que sejamos justos. Isso nos traz roupa branca, né? Para que viste e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas, né? Para que veja. É por isso que ele diz no versículo 20, é isso que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo, né? Porque estão cegos, Jesus está de fora, tá? Porque a sedução das riquezas passou por eles e arrasou todo mundo. Essa igreja ela está arrasada, é a igreja dos últimos dias, é o final dos tempos, é o último período de igreja.
E o Senhor Jesus falou assim, olha, será que quando eu voltar acharei fé na terra? Né? Será que eu acharei fé na terra? Porque são poucas. Não é de se admirar que hoje é muito difícil encontrarmos, como eu já tenho falado em alguns vídeos, encontrarmos alguém com a fé bíblica. A gente não se encontra em qualquer esquina, é difícil. É tanto que a gente tem mais comunhão com pessoas de outros estados. E nesses outros estados, essas mesmas pessoas, elas também têm dificuldade de encontrar alguém com a fé bíblica, alguém que tenha temor verdadeiramente. Tá? Então essa é a mensagem, meus irmãos. Espero que vocês tenham entendido. Guardar da aprovação ou da tentação não é arrebatamento. Nunca foi, nem nunca será. Né? É provado pelas Escrituras. Peirasmo, sedução, tentação. Então essa tentação ela está no mundo todo. E se a gente não vigiar, nós vamos cair nessa sedução, nessa tentação. Se nós não estivermos firmados nessa palavra, nós vamos cair nessa sedução e nessa tentação. E não vamos perseverar, como o Senhor nos disse. Né? Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mas para perseverar tem que estar firmado na palavra. Tá certo, meus irmãos? Espero que você tenha compreendido, que você tenha gostado do vídeo. Eu tenho certeza que se você acompanhou até aqui, você foi impactado, você foi confrontado, porque aqui não é palavras inventadas, são palavras bíblicas, com muitas comprovações na Bíblia. Tá certo? Deus abençoe você, meu irmão. Deus te abençoe, Deus te guarde. Compartilha essa mensagem nas tuas redes sociais, com os teus amigos, para que muitas pessoas venham ouvir e aprender o que verdadeiramente fala a palavra do nosso Deus, tá certo? Obrigado a todos, fiquem todos na paz do nosso Deus e até o próximo.